pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, no sonho denso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Outra situação, né? A gente exemplificou isso. Então, dentro da física, né, a questão do referencial ele vai ser determinante para poder você classificar se algum objeto está em movimento ou não. Se ele está em movimento em relação a o quê, né? A qual referencial, né? Por exemplo, né, quando você está dentro de um carro ou dentro de um ônibus, se você usar o próprio ônibus como referencial, você está parado, né? Mas se você usar um ambiente externo como referencial, você está em movimento. Então, são essas características, nessa fase inicial do trabalho que a gente está desenvolvendo, que é importante que vocês compreendam e tenham assim a máxima leveza de vocês perceberem isso quando vocês estiverem lendo um enunciado, né, de algum exercício, tudo bem? Então, o que determina essa percepção de referencial são as suas características em relação a um determinado elemento. Vocês já estudaram plano cartesiano, vocês vão perceber isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer, aritmética, né? Baseada em números. Então, ler o conteúdo do enunciado é que vai ser determinante para o sucesso que você vai ter na resolução daquele exercício. Então, são vários exemplos, né, que a gente discutiu, inclusive. Percepção de repouso, percepção de movimento, qual o referencial que eu estou abordando naquele momento, né? Quais são as suas características, se ele está perto ou se está longe de um determinado referencial, né? Tudo isso define as características cinemáticas, né,
daquele sistema físico. Falamos também de trajetória, né? A trajetória, de uma forma bem simplificada, é o caminho, né, percorrido pelo sistema físico. Né? Qual foi a trajetória? É um termo até bastante comum no linguajar, né, normal, né, das pessoas, de você estar seguindo de um ponto A para um ponto B, você definir qual é a trajetória que você está seguindo. Né? Talvez seja uma palavra chique, né, para você falar, minha trajetória é tal, né? Normalmente as pessoas referem, o meu caminho é esse, né? Ou meu ponto A, meu ponto B é esse, e você estabelece, né, uma conexão entre esses dois pontos. Nesse primeiro instante, não importa se ele é o mais otimizado ou o menos otimizado. A ideia é você compreender que é a conexão de pontos, né, que vão estabelecer você chegar do ponto A ao ponto B. E vocês vão perceber também que a trajetória sempre vai estar ou fazendo parte do entendimento desse caminho, né, que está sendo seguido. E mais uma vez, o referencial se torna um fator importante para que você perceba as características do movimento. De uma maneira bem ilustrativa, é esse caso do avião aqui, né? Tá vendo que pelo referencial interno ao avião, né, a bomba que ele lançou aqui, simplesmente tem uma característica de uma queda livre, né? Mais lá na frente a gente vai estudar queda livre também, né? Você pegar um objeto e simplesmente soltar de um determinado posicionamento. Então, para o referencial do avião, aquela bomba ela cai em linha reta, né? Diferente, por exemplo, da percepção de um observador que está na Terra olhando o avião. Vocês podem perceber que a característica aqui, ó, da queda da bomba, ela tem uma semicurva, né? Uma semiparábola aqui no caso, né? Pelas características puramente sobre o referencial adotado. Então vocês vão ver que essas condições vão ser permanentes no entendimento de movimento. A fase inicial de estudo do movimento, a gente vai focar em algumas características fundamentais, né? Como velocidade, deslocamento ou espaço, né? Aqui a característica de espaço é qual a distância que existe entre ponto A e ponto B. Vocês vão ver isso de forma bem tranquila. E outra característica fundamental vai ser tempo. Né? O tempo ele vai ser um dos fatores mais importantes para que a gente possa classificar as características daquele movimento. Então, vamos fazer aqui uma mudança rapidamente para a gente entrar justamente nesse contexto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, ok? Então, vamos aqui para... Movimento uniforme. Tá tudo na tela para não ficar...
confuso. Movimento uniforme. Movimento uniforme é onde você vai perceber o seguinte contexto, né? Onde a velocidade, seja ela escalar ou vetorial, né? Nesse primeiro momento a gente está trabalhando com escalar, e aí aproveito para perguntar, se eu caso não tenha perguntado na semana passada, né? A diferença entre escalar e vetorial, por enquanto, está tranquilo na cabeça de vocês? Esse conceito de escalar e vetorial? Sim, está bem claro. Okidoki. Beleza, caso não fique alguma confusão, é só me avisar, beleza? Então vocês vão perceber que a velocidade escalar instantânea, né? Ou não necessariamente instantânea, ela é persistente ao longo do tempo. O que isso significa? É que ela não varia com o passar do tempo. Se você pensar no aspecto real, né, do mundo real, o movimento uniforme é algo que você alcança. Inicialmente, sempre será movimento uniformemente variado, que a gente vai ver logo a seguir. Vocês vão perceber isso de forma clara, né? Até porque quando você sai da garagem do seu carro, com o seu carro, a sua velocidade inicial é zero, porque está parado, até você atingir, por exemplo, 50 km por hora. E depois você pode manter essa velocidade constante se você desejar. Viajar até São Paulo a 50 km por hora. Então você sempre sai do seu ambiente em movimento retilíneo uniformemente variado, para depois caminhar para movimento uniforme. Então, se cair alguma questão na prova, onde ele afirma verdadeiro, você já, a partir do primeiro instante, sair em MU ou MRU, né, movimento retilíneo uniforme, como uma coisa verdadeira, na verdade não existe. Tá? Até porque o seu carro sai de velocidade zero e até atingir uma determinada velocidade é um processo de aceleração. Então aí movimentos acelerados nós vamos ver posteriormente. Então, um corpo ou sistema físico, né, são as nomenclaturas normalmente utilizadas, ao longo de um período de tempo, conforme vocês podem ver aqui na figura aqui debaixo do automóvel, ele sempre está percorrendo a mesma distância. A mesma distância. Então, o que isso significa? 10 km por hora significa que a cada hora ele anda somente 10 km. Então, a grandeza, a velocidade, ela permanece constante nessas características, né? Não há uma variação. Quando a gente fala que a velocidade permanece constante, o que acontece com a aceleração? Qual é o valor da aceleração num sistema que está em MU ou MRU, né? Tanto faz. A aceleração, ela é igual a zero, ela é nula. Por quê? Porque a aceleração é dependente da variação da velocidade. Tudo bem? Por isso que em MU ou MRU, a aceleração é igual a zero, porque eu não tenho variação de velocidade nesse processo. Então, a fórmula fundamental de velocidade média, né, conforme a gente pode ver aqui, ela é variação do espaço, né, esse famoso ΔS aqui,
de space, que é variação do espaço, pela variação do tempo decorrido entre o ponto A e o ponto B, né? Que aqui no nosso desenho, vocês podem dar uma checada, eu tenho o tempo igual a 0, na hora que eu pego o relógio, disparo o cronômetro e vou até 3 segundos. E ele anda... Opa. Mouse aqui. Ele anda exatos 10, 20, 30 metros, que é um S inicial igual a 20 e um S final igual a 50. Que se vocês aplicarem o conceito que nós vimos de delta, né, que é o estado final menos o estado inicial, fica 50 menos 20, que é igual aos mesmos 30 metros. Pela variação de tempo, né? O quanto que eu marquei no relógio de 0 até 3 segundos. Né? Então, a nossa conta simplificada aqui, né, desse exemplo bastante simples, é ΔS 30 dividido pelo ΔT igual a 3, que daria 10 metros por segundo, no caso, né? Então, esse automóvel, ele teria uma velocidade de 10 metros por segundo, que se torna fácil de vocês perceberem aí, né, que a cada segundo ele está andando 10 metros. Então, a definição clássica de movimento uniforme é percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Essa é a definição fundamental de movimento uniforme. Tudo bem até aqui? Então, quando vocês estão estudando movimento uniforme, somente uma fórmula está presente aí no seu dia a dia, né? E, claro, as suas variantes, né? As suas variantes, por exemplo, uma delas é o caso aqui de ΔS ser igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Nada mais é do que você tirar aqui da divisão, passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ser muito comum quando vocês forem fazer exercícios, né? Tem vários exercícios na lista da apostila de vocês, né? Ou na internet também, né? Tem uma vastidão de listas de exercícios. Vocês vão ver que é muito comum, né, você aplicar a fórmula fundamental, V ΔS ΔT, e suas variantes, né? Você calcular o espaço, por exemplo, que seria velocidade vezes a variação do tempo. Tá? Então, assim, muita atenção também, que é uma característica muito comum quando a gente vai calcular delta, né? Variação do estado final menos estado inicial, a gente pensar que o estado inicial é sempre a origem, sempre o zero. E nem sempre isso é verdade, né? Como a gente pode ver no nosso exemplo aqui. O estado inicial, ele já está com o objeto no quilômetro ou na distância de 20 metros. Então, não necessariamente precisa ser ou será a origem do sistema, né? Então, isso tem que estar bem claro para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício, para vocês terem uma ideia, né, de uma forma simples ainda, né? Em apresentações musicais, eu vou dar uma lida bem rápida aqui, tá? Realizadas em espaço onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias.
aqui, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade do som se propaga no ar 3,410 ao quadrado metros por segundo, né? Então ele definiu aqui qual é a velocidade. É muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga no cabo, né? Aqui ele está fazendo uma referência pertinente à velocidade de um sinal elétrico. A velocidade se propaga no cabo com um valor de 2,610 metros por segundo. Acho que entrou alguém, né? Ou caiu alguém, peraí, só ver rapidamente. Tá todo mundo aí? Ok. Vou deixar assim para eu... Ah, William que caiu. Ok, William, fica tranquilo. Se estiver acompanhando aqui, qualquer coisinha, levanta a mão ou manda uma mensagem aqui que eu dou uma checada aqui. Então ele colocou comparando dois sistemas, né? A velocidade do sinal elétrico que se propaga no cabo é 2,610 metros por segundo. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que se chegue pelo cabo aos alto-falantes no mesmo instante que o som vindo do palco chega pelo ar. Para contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo. Então, o que ele imaginou aqui, né? Se eu tenho um sistema cuja velocidade é maior, eu coloco um ΔS maior para que a determinada condição de chegar ao mesmo tempo, né, aconteça. É como se eu tivesse um carro, né, e o outro com velocidades diferentes. Se um sai na frente, ele vai ter que percorrer, quer dizer, se ele tem uma velocidade maior, ele vai percorrer uma distância maior para que o outro chegue no mesmo instante, né? Então é uma característica de compensação de velocidades aqui. Como a gente já sabe que a nossa fórmula fundamental é ΔS sobre ΔT para velocidade, e aí a gente vai ver em que características que ele fez a disposição desses deslocamentos, né? Então, tenho duas velocidades. Então, ele já percebeu que ele precisa atrasar o sistema que é mais rápido. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico de um comprimento maior. Isso faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo já fazer uma interpretação do enunciado? Conseguem enxergar de maneira clara? De forma intuitiva, antes de fazer conta mesmo, você fala assim, não, faz sentido. Isso é importante que vocês percebam, tá? Um cabo elétrico com comprimento suficiente para que o sinal chegue ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento no máximo, né? A inviabilidade é o tamanho do cabo, né? Bom, mas não é isso que ele quer se ater. Ele quer saber qual é o tamanho desse cabo, né? Então, o que tem que ser comum entre esses dois sistemas? A velocidade, ela já é padrão entre eles, né? Tudo bem? A velocidade é padrão. Eu já tenho os valores. 3,4, 10 ao quadrado. 2,6, 10 à oitava. O que tem que ser comum entre eles é o tempo, né? Porque ambos saem, dispara o relógio. O tempo que decorre vai ter que ser igual entre esses dois sistemas.
para que ambos cheguem ao destino no mesmo instante de relógio. Por isso que ele pegou ΔT, que é ΔS sobre V. Se vocês pegarem da fórmula fundamental, que é V ΔS sobre ΔT, ele tirou ambas as fórmulas para ambos os sistemas em função de ΔT. E como eles obrigatoriamente têm que ser iguais, ele classificou que o ΔS sobre V do som tem que ser igual ao ΔS sobre V do sinal. E o que ele está procurando? Ele está procurando justamente qual é o tamanho do cabo para o ambiente que ele está analisando, que é o sinal elétrico. Porque para o ambiente de som, que aqui está, ó, a distância ele já informou. Está aqui, ó. Se você olhar no texto, ó, chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680. Então, é pura substituição algébrica, né? Então, ΔS 680 dividido pela velocidade do som é igual a ΔS do sinal dividido pela velocidade do sinal. Pum! Resolução algébrica pura. Percebam que o enunciado ele é longo, mas o exercício propriamente dito é muito fácil, né? Ele é bastante simples. É preciso somente um pouco de atenção e compreensão do que ele deseja. Porque é um exercício que, de uma certa forma, se você não tiver a paciência de fazer uma boa leitura, você certamente vai perder o contexto do que ele deseja, né? E entender também a importância do que você tem que tornar igual. No caso nosso aqui, é ΔT. ΔT, eles são obrigatoriamente iguais, porque o exercício pede que seja feito dessa forma. Então, fazendo a conta aqui, potência de 10, multiplicação, que também vocês precisam sempre treinar, fazer na mão, né? Porque não pode usar calculadora em provas, esse tipo de coisa. Ele chega aqui, o ΔS, para o sinal elétrico, teria que ter um cabo de 5,210 a quinta quilômetros. Né? Por isso que ele chamou de uma solução inviável. Porque um cabo desse tamanho é praticamente impossível, né? Seria impossível de você implementar uma solução como essa. Beleza? Ficou claro o entendimento do exercício? Ou você imagina assim, não captei o que ele quis dizer? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me sinalizem. Percebam que velocidade constante, ΔT, ΔS, todas as informações que você precisa, elas foram dadas no exercício. Não existe assim uma perda da informação, né, ou uma má compreensão do que diz respeito ao conteúdo do enunciado. E o que é a do ponto de MU? Toda a forma de MU. Porque a velocidade do som é constante no meio estudado. Né? Por exemplo, se ele está falando que é no ambiente externo, então eu estou imerso no ar. Mas a velocidade do som na água é diferente. A velocidade do som no ferro, ela é diferente. Cada uma tem as suas características de propagação naquele meio, né? Mas como aqui é um ambiente de um show, então eu estou imerso no fluido ar. Então a velocidade no ar, ela é constante.
340 metros por segundo. Da mesma forma que a propagação do som, perdão, a propagação de um sinal elétrico no cabo, né? Que aí é um valor próximo, né? É a velocidade da luz, na verdade, né? Sinal elétrico. 2,6, 10 a oitava metros por segundo. Tudo bem até aqui, senhores? Só ver. Okidoki. Ótimo. A página seguinte. Vamos dar uma analisada agora nesse exercício aqui, que ele também é bem característico, né? E ele costuma dar uma rasteira, né? Mas mais por falta de atenção do que, de repente, pelos conceitos físicos. Então, vamos lá. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos à medida de distância no fundo do mar pela emissão de sinais sônicos ou ultrassônicos. E a recepção dos respectivos eco. O que isso significa? Eu mando uma onda sonora, ela bate no obstáculo, reflete e volta para a origem. E aí eu capto essa onda e faço uns cálculos para determinar a distância que eu estou aqui, com o meu leitor, do objeto ali à frente. Submarino usa, né? Morcego usa sonar. Então, tem os elementos biológicos e os que não são biológicos, né? Navio usa também para fazer pesquisa de fundo de oceano, esse tipo de coisa. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, ao qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. Então é exatamente como está na nossa figurinha aqui, ó. O rapaz, ele emite uma onda e bate no barranco ali, reflete e volta à origem, e ele percebe isso. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso é que o ouvido humano, né, tem essa característica, né, de o tempo mínimo de emissão e retorno ser de 0,1 segundo. Senão o ouvido humano não percebe. Que 0,1 segundo é um tempo bem baixo, né? Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, que é a mesma do valor da situação anterior, né? Mesmo valor, 340 metros por segundo. Qual a distância mínima que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que ele possa distinguir o eco do som? Então, duas coisas fundamentais já foi te entregue de mão beijada. Primeiro, velocidade, que nós sabemos que ela é constante quando você está imerso no ar. Se fosse na água, seria outro valor, mas ela também seria constante em todo o ambiente imerso na água. Então, se eu pego a minha fórmula fundamental, que aqui está, ó, ΔS sobre ΔT. Então eu aplico a mesma fórmula. Por quê? Porque eu sei que é MU. Como é que eu sei que é MU? Porque a velocidade do som imerso no fluido ar sempre é a mesma.
sempre 340 metros por segundo. Então, o que eu pego? A minha fórmula fundamental, eu sei qual é o valor de da velocidade, eu sei qual é o ΔT mínimo, o ΔT mínimo é 0,1 segundos, eu quero saber a distância que eu estou do objeto. Aqui, ó, é claro para vocês por que eu estou usando 2x? É aqui que normalmente acontece o erro por parte dos alunos. Por que eu uso o ΔS 2 vezes a distância? Pelo simples fato que se eu vou aqui para o meu desenho, a distância é emissão do som, ela tem um S até bater no obstáculo e depois retornar. Esse tempo 0,1 segundos é de ida e volta. Esse ida e volta é 2 vezes uma mesma distância. Por isso, eu sempre tenho que admitir 2x, ou 2D, ou 2S, ou aquilo que você quiser chamar de distância, né? De percorrer uma ida e a volta. Tudo bem aqui o porquê de aqui ser 2x? Fazendo a contita aqui, senhores, álgebra pura, multiplica 340 vezes 0,1, depois você divide por 2, que vai te dar um resultado de 17 metros, é a distância que a pessoa está do barranco aqui no caso. Tudo bem quanto a isso? Esse exercício aqui, ele é muito comum, muito comum. Quem for fazer o Enem, alguma coisa assim, vai perceber que mecânica, cinemática, dinâmica é a disciplina, a parte da física que mais cai nessas provas. Inclusive de escolas militares também, é a área que mais cai. Alguém tem alguma dúvida aqui? Ficou claro? Tranquilo aqui, senhores? Então vamos dar mais um passo aqui, né? Que é equação horária ou função horária do espaço. Função horária, senhores, ou equação horária, vocês vão ver que tem tanto em MU como em MUV, ou MRUV, ou MRU. É uma função secundária da fórmula V ΔS ΔT que está apresentado aqui para vocês. É puramente eu fazer uma distribuição, né, desses elementos. E a distribuição desses elementos é em função do espaço. O espaço ΔS, que é S final menos S inicial, que aqui está, ó. A função horária, ela é sempre dependente do tempo. Sempre. Vocês vão ver que, quando estiver estudando MRUV ou MUV, movimento uniformemente variado, vocês vão ver que tem uma das fórmulas que ela não pode ser classificada de função horária. Uma das funções, ela não é horária.
porque ela não é dependente do tempo. As outras serão dependentes do tempo, mas uma delas não é. Então não é considerada função horária. Tudo bem? Aqui nós temos uma função horária do deslocamento. Por que é função horária do deslocamento? Porque, como vocês podem ver aqui, Ana, não sei se o mouse aparece para vocês, vocês vão ver que o espaço ele é dependente do tempo. Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo isso? Quando eu mexo no mouse aqui, aparece a ponta do mouse para vocês? Sim? Não? Então, quando a função ela é dependente do tempo, nós chamamos de função horária. Então, a terminologia que cai na prova é: aplique a função horária do deslocamento, aplique a função horária da velocidade. Ela vai dizer para você que tipo de função você deve aplicar naquelas características. Então, eu pego a minha fórmula fundamental, V delta S delta T, e faço a sua distribuição em função do espaço. Por isso se chama função horária do espaço. Então, delta S é VT, S menos S0, igual a VT menos T0. Tempo final menos inicial, espaço final menos espaço inicial. Isso aí não tem mistério. E faço a sua simplificação. O tempo inicial é sempre zero, né? Porque quando você dispara o cronômetro, você parte ele do zero. Então, a minha função horária do deslocamento é essa formuleta aqui, que eu acredito que vocês já viram isso antes. Já falamos também que a aceleração escalar é nula, né? Tanto é que ela não faz nem parte da solução. Enquanto que, quando você estiver estudando MRUV ou MUV, vocês vão ver que a aceleração ela está constantemente presente nas fórmulas que nós vamos analisar. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, senhores? Tranquilo? Então, vamos entender movimento progressivo. Movimento é dito progressivo é quando os espaços crescem em função do decorrer do tempo. Vocês vão perceber também que uma característica de movimento progressivo é quando você, ou o exercício, né, não é nem você, o exercício define para você o que nós chamamos de orientação da trajetória. Então, de uma maneira bem prática, a orientação da trajetória num sistema físico, ela é imutável. Se a orientação positiva do movimento é da esquerda para a direita, ela sempre será da esquerda para a direita do início ao fim do exercício. Jamais a orientação da trajetória muda durante a execução do exercício. Então vamos imaginar o seguinte: se a minha orientação da trajetória é da esquerda para a direita, então a minha origem estaria na esquerda e o final do meu movimento estaria à direita. Então vamos imaginar que saia do zero, vá para 10 metros, depois para 20, depois para 30. Essa é a minha orientação da trajetória, que nós chamamos de positivo. Os números são crescentes.
Então, o meu ΔS, que é final menos inicial, sempre será positivo. Se ele é positivo, o meu V sempre será positivo também. Seria positivo, sinal mais mesmo, vem com maisinho ali. Isso é chamado movimento progressivo. O movimento retrógrado é justamente a situação de: se a minha orientação do meu sistema é crescente e positivo da esquerda para a direita, 0, 10, 20, 30, qualquer elemento que esteja indo na direção da origem é chamado de movimento retrógrado. Então, se eu estou numa orientação positiva da esquerda para a direita, meu movimento é positivo, velocidade positiva, ΔS positivo. Se vir um carro de encontro a mim, ele está em movimento retrógrado, porque o ΔS dele vai ser negativo. Como que eu sei disso? Porque se a minha orientação é 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30, o meu carro teria como inicial, por exemplo, 30. E depois ele vai para 20. 30. Qual que é o final? 20. Qual que é o inicial? 30. 20 menos 30 daria menos 10. Está claro disso de perceber, senhores? O meu ΔS vai sempre dar um valor negativo para o movimento retrógrado? Se o ΔS é negativo, a minha velocidade vai dar negativa já. Porque o ΔS deu negativo, o ΔT sempre é positivo, né? ΔT sempre é positivo, não se esqueçam disso. Porque o relógio sempre parte do zero. Então, vai ficar menos com mais, vai dar menos. Logo, a minha velocidade fica negativa. Então, essa questão da velocidade negativa é puramente do ponto de vista físico. Tá? Porque não existe velocidade negativa, né? A gente sempre vai tomar o valor em módulo, né? Onde você descarta o sinal. Mas você fazer uma análise de um exercício onde é apresentada uma velocidade negativa, você tem que admitir já de início que esse carro está numa orientação contrária à trajetória. Então, minha trajetória é da esquerda para a direita, esse carro estaria indo da direita para a esquerda. É claro de vocês perceberem isso? Tá tranquilo? De vocês captarem essas informações, isso independente de você aplicar cálculo aqui. É puramente de percepção em função do comportamento do movimento do sistema. Tranquilo? Me sinalizem aí, por favor. Se está claro isso. Tá beleza, pessoal? É exatamente o que nós acabamos de comentar. Eu tenho da esquerda para a direita como a orientação positiva do meu movimento. Então, o camarada que está com a calça laranja aí, ele está num movimento progressivo. Enquanto que lá na mesma direção, né, só que num sentido contrário, está vindo lá o da calça azul. Ele está numa orientação contrária à trajetória, porque a trajetória é da esquerda para a direita. Então a velocidade dele é negativa e o ΔS dele é negativo. Porque, como vocês podem ver, ó, ele saiu da posição 4, que é inicial, e vai para a posição 3, que é final, é 3 menos 4, e dá menos 1. Então é um termo negativo. Esse camarada é chamado de movimento retrógrado. Então essas nomenclaturas, elas são importantes.
Então, normalmente é aquele tipo de exercício de verdadeiro ou falso, né? Onde você tem que ter essas condições de interpretação bem claras, né? E você que saber classificá-la de forma correta. Beleza pura, senhores? Então, são 9h01. Vamos para o nosso intervalo e a gente se encontra daqui a pouco novamente. E aí a gente continua nosso bate-papo. E aí a gente faz a análise de alguns exercícios também. Beleza, então, senhores? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Então, quando for 9h30, a gente está aqui de volta. Até já, então, senhores. Então, vamos continuar aqui, senhores. Então, a gente contextualizou os conceitos de movimento uniforme, onde espaço e tempo são as principais variáveis, né, que a gente tem que se preocupar assim de forma positiva, né, que a gente tem que estar atento. Uma boa leitura do enunciado vai definir qual plano de ação que vocês vão tomar. Uma vantagem do movimento uniforme é que ele só se aplica a uma única fórmula, né? Fora as variantes, né? Você, a partir de V, ΔS dividido por ΔT, você cria suas variantes. Por exemplo, calcular ΔS, que é V ΔT no caso, né? Então vocês perceberem isso. E vocês, como vocês puderam acompanhar no exercício, nos exemplos, né, que nós apresentamos aqui. Tudo bem? Então, nós vamos agora caminhar um pouco na direção de movimento uniformemente variado, né, que seria características e condições para movimentos que são acelerados, né? Mas uma coisa importante, o MRUV ou MUV, ele também possui suas características principais, né? Porque nem todo movimento acelerado ele é caracterizado como MUV ou MRUV. Nem todos, sabe? Alguns movimentos são acelerados e não são MRUV. Mas alguns movimentos acelerados são MRUV. Como é que a gente vai perceber isso? A gente vai ver num instante. Beleza? Então fiquem com isso em mente, porque um exercício pode ter essas duas características separadamente, mas também tem exercício que contempla MU com MUV. Principalmente aqueles exercícios que envolvem gráficos, onde ele coloca que determinado veículo, por exemplo, ele parte do movimento é MU e parte do movimento é MUV, né? Mas isso fica muito bem esclarecido, principalmente quando envolve gráficos, né? Vocês trabalharem
com gráficos. Tudo bem? Só vou pegar uma água e já vem, senhor, só para dar um alívio aqui na garganta. Um minutinho. Voltei, senhores, só para essa água socorrer um pouquinho a garganta. Então vamos entrar nesses conceitos do movimento retilíneo uniformemente variado e suas características, né? Vamos ver se está aqui já. Então, quando a gente estava estudando MU ou MRU, né, nós tínhamos um olhar para a velocidade escalar média, né? Qual a velocidade de determinado sistema físico? Quais são as suas características? O que a gente deve se preocupar, né? Então isso era com um olhar para o movimento uniforme, cuja característica fundamental é velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Não possui aceleração meu sistema. Nós trabalhamos, maior parte das vezes, os exercícios também o farão da mesma forma, será no sistema internacional, metros por segundo. E nós temos também, no Brasil principalmente, quilômetros por hora. Então sempre tenha em mente, se eu for transformar, por exemplo, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Se eu for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Essa é uma regrinha básica da física de conversão de sistemas de unidades, né? Essa que é a verdade. Tudo bem? Então, nosso olhar para a velocidade, agora nós vamos ter um olhar para a aceleração de um sistema, né? E a aceleração está diretamente associada à variação de velocidade. Isso é importantíssimo. Então, a nossa fórmula fundamental para a aceleração escalar média é exatamente como está aqui, ó. ΔV sobre ΔT. Para velocidade em MU, é ΔS sobre ΔT.
a velocidade ela somente é diferente de zero e, consequentemente, maior do que zero, né, para a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Agora, essa aceleração, ela pode ser negativa também? O que vocês acham? Eu posso ter uma aceleração negativa? Em qual situação eu me aplico uma aceleração negativa? O exemplo mais comum, por exemplo, você está numa rua, fecha o sinal, você começa a frear o carro para parar. Isso é uma aceleração negativa, ou vulgo desaceleração, né? Então, a aceleração de um sistema depende da variação da velocidade em função do tempo. Isso aqui é importante que esteja na cabeça de vocês. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, quando eu disparo o meu relógio, eu verifico qual é a velocidade final menos a inicial. Isso é o que nós chamamos de ΔV. Dividido pela variação do tempo nesse mesmo intervalo. Normalmente, e maior parte dos casos, 90%, 95% dos casos, está no SI, Sistema Internacional, né, que a gente conversou na aula passada, né? Quando eu comentei do sistema de padronização de grandezas físicas e suas respectivas unidades físicas, né? Então, velocidade eu tenho metros por segundo, que é ΔS, ΔT, para a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. E aqui está a justificativa do porquê que é metros por segundo ao quadrado. Porque velocidade é metros por segundo, dividido por ΔT, que está em segundos. Então, resolução algébrica me dá metros por segundo ao quadrado. É super simples, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper. Então, definição clássica, né? Opa. Movimento uniformemente variado, uniformemente variado, ele varia de forma uniforme. O que isso significa? Que a aceleração ela existe e ela é maior do que zero, né? Para as características fundamentais, é claro, né? Porque eu posso ter uma aceleração negativa? Posso, que foi o caso que eu mencionei da desaceleração, né? Você pisa o pé no freio e espera o carro parar. Isso é uma desaceleração cujo valor seria negativo. Então, é uma aceleração constante e não nula, né? Para ficar mais genérico do ponto de vista de resultados físicos, ela é diferente de zero, né, e não nula. Então, gravem aí. A aceleração ela é diferente de zero e constante. O que isso significa? Não importa em qual posição você está no teu sistema, o valor da aceleração sempre será o mesmo. Tudo bem quanto a isso? Tá tranquilo? Significa que a aceleração ela é constante durante o trajeto do meu sistema
e ela é determinada pela variação da velocidade dividida pelo tempo. Tudo bem? Ela pode ter valores negativos? Pode ter valores negativos. Nesse caso, assim chamado desaceleração. Tudo bem? Tudo bem por enquanto, senhores? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, não. Opa. O Dodge, que vai de 96 km por hora, de 0 a 96 km por hora, em 2,3 segundos. Ele dividiu por 3,6 porque ele fez uma conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Por isso que ele dividiu aqui por 3,6. Isso dá aproximadamente 26,7 metros por segundo. Isso aqui é velocidade. Então ele pegou uma velocidade que tem uma determinada unidade, quilômetros por hora, e transformou em outra unidade, no caso, metros por segundo. Tudo bem? Então, eu tenho as características de deslocamento e de tempo. Eu quero calcular a aceleração média, ΔV, ΔT. Então, qual é a velocidade que ele possui? Se ele disse que era 96 km por hora, passa para metros por segundo, vira 26,7. Essa é a velocidade final, menos a inicial, que é zero. Porque ele também disse que parte do zero, parte do repouso, né? E o tempo que ele leva para percorrer esse espaço, 2,3 segundos. Logo, 11,6 metros por segundo ao quadrado. E ele devolvendo para a escala, novamente, daria 41,7 quilômetros por hora, que é consideravelmente alta, né? Em uma hora fazer esse valor, como processo de aceleração de um sistema. Isso aí é extremamente perigoso, inclusive, né? Tudo bem até aqui? Eu olho para isso, para mim parece muito simples. Mas, de repente, para vocês não é tão simples assim. Então, me digam se está claro essas continhas básicas que nós estamos fazendo. Por enquanto, tá tranquilo? Tudo tranquilo por enquanto, senhores? Então, vamos em frente. Então, vamos olhar aqui o caso do guepardo como um exemplo. O guepardo é capaz de atingir velocidades superiores a 110 km por hora e acelerar de 0 a 72 km em apenas 2 segundos. O falcão peregrino é o animal mais rápido, atingindo 320 km por hora. Então, a primeira coisa que ele fez para o caso do guepardo é transformar
quilômetros por hora em metros por segundo, para poder ficar dentro do sistema internacional. Ele sai do zero e vai para 72 km por hora. Mas 72 km por hora representam 20 metros por segundo. Beleza? Então, 20 metros por segundo. E esse bicho aí domina o ambiente onde ele vive. Tudo bem? Então, o primeiro passo foi a fazer uma transformação de unidades, né? 90 a 95% dos casos, essa transformação de unidade vai ser necessária. Então, você compreender aquela conversão quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Tudo bem? Então, se eu quiser calcular a aceleração desse bicho aí, né, o guepardo, eu tenho que pegar qual é a variação da velocidade dele, dividir pela variação de tempo. Tempo ele deu apenas 2 segundos. Em 2 segundos ele vai de 0 a 20 metros por segundo de velocidade, né? Então, qual que é a velocidade final dele? 20. Menos 0, porque ele partiu do repouso. Dividido por delta tempo, que é a variação de tempo entre ele começar a correr e chegar lá na presa. Cujo valor 2 segundos foi dado pelo próprio exercício, como vocês podem ver aqui. 2 segundos. Então fica 20 dividido por 2, uma aceleração média 10 metros por segundo. 10 metros por segundo é muito rápido, senhores. Muito rápido. Lembro de Ben Johnson. Ben Johnson foi aquele corredor que fez em 9,4 metros por segundo, né, numa corrida. Então ele foi páreo aí, pelo menos por um determinado período de tempo, em relação ao guepardo, né? Tudo bem até aqui? A organização desses números, desses processos, está claro para vocês? Me digam aí, por favor. Tá tranquilo? Então, vamos começar a construir o conhecimento nos detalhes. Movimento uniformemente variado, né, MUV ou MRUV, para intervalo de tempos iguais, sempre será dessa forma? Sim, sempre será dessa forma. Teremos iguais variações de velocidade escalar. Então, essa é uma característica que determina se você pode taxar aquele movimento de MRUV ou MUV. Porque existem movimentos acelerados que não são MRUV. É isso que é importante distinguir. Por exemplo, você sai de casa, está 0, então velocidade inicial é 0. Aí você vai para 20, depois você vai para 10, depois você vai para 50, depois baixa para 40.
é um movimento acelerado, até porque a velocidade varia com o passar do tempo, mas de forma não linear, né, pode-se assim dizer. Então, não é considerado movimento uniformemente variado. Esse caso do desenho aqui, sim, é considerado movimento uniformemente variado, ou retilíneo uniformemente variado, porque para mesmos espaços de tempo, ó, 0, 1, 2, 3, a velocidade, o ΔV é sempre 5. Sempre 5. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Fez um barulhinho aqui. Chegou mais uma pessoa. Olá, boa tarde, Belito, tudo bem? Então vamos. Dá para todo mundo enxergar aqui do jeito que está? Deixa eu voltar lá. Então, aqui, estava aqui. Então, para eu classificar como MUV ou MRUV, os intervalos de tempo têm que ser iguais e o ΔV entre esses intervalos tem que ser iguais também. Senão, eu não posso chamar de MRUV ou MUV. Tá? São premissas que são categóricas para essa definição. Então, se eu tenho ΔV sobre ΔT, ΔT sempre será função de t, pura e exclusivamente, né? Porque o tempo inicial sempre é zero. Se você pega o cronômetro para definir alguma atividade, ele parte do zero. Então o tempo se torna íntegro, né? Ou integral, na verdade, né? Então eu fiz aqui umas alterações algébricas, né? O ΔT, ou chamado t, passa para o outro lado multiplicando. Por isso que fica AT igual a V final menos inicial. Então, o que acontece se eu faço um rearranjo aqui? Eu tenho que V é V0 mais AT. Essa é uma fórmula conhecidíssima da física, né? Muito comum no estudo da cinemática, né? Até porque é lá que ela se aplica. Nós vamos ter também movimento movimento lançamento vertical e queda livre, onde essas fórmulas também se aplicam. Então, eu tenho a minha primeira função horária, chamada função horária da velocidade, né? Lembram que em movimento uniforme, eu tenho função horária do espaço. Aqui eu já tenho uma função horária do deslocamento, né? Da velocidade, do deslocamento em MU. MU tem uma função horária do deslocamento.
Em MRUV, nosso primeiro teste, temos uma função horária da velocidade. Então, essa fórmula aqui, ela é uma variante da fórmula fundamental, que é ΔV, ΔT. Tudo bem quanto a isso? Tranquilo até aqui, senhores? Não deixem passar a dúvida para depois, hein? Em MU, ou movimento retilíneo uniforme, MRU, que foi a primeira etapa, nós tínhamos que a aceleração era nula, né? Era igual a zero. Lembram disso, né? E a velocidade é sempre constante. Então, final e inicial sempre será a mesma. Agora, a velocidade escalar média é calculado em função de três principais fórmulas. Uma delas é V0 mais AT. Então, vamos agora às outras duas. Função horária do espaço é aquela famosa que aqui está. Fazendo esse monte de álgebra aqui, nós chegamos a essa fórmula aqui, que se eu não me engano, é a famosa sorvetão, né? Que o pessoal gosta de chamar. Tem uma que é do sorvete, eu acho. Eu não sou muito fã dessas nomenclaturas, mas vocês acho que estão mais acostumados com esses nomes, né? A equação ou função horária do espaço, percebam que lá em MU, nós tínhamos também uma função horária do espaço. Mas ela era característica de MU, não de MUV. Isso tem que ter muita atenção para que não se use a fórmula errada no estudo de caso errado. Tá? Então, por exemplo, se num determinado veículo possui uma velocidade constante, pum, já matou. Eu vou usar a fórmula ΔS, ΔT. E posso precisar usar a equação horária do espaço daquele cenário. Eu tenho um móvel que sai da velocidade A e vou para a velocidade A mais 10. Pronto, já variou a velocidade, vai cair aqui. E aqui a função horária é totalmente diferente daquela de MU. Tudo bem? Então isso tem que estar muito claro para vocês não confundirem, né? E agora, que fórmula que eu devo usar? MU é uma coisa, MRUV é outra. Eu tenho que memorizar essas fórmulas? Sim, você terá que memorizar essas fórmulas. Não tem nada mágico assim que possa fazer esse trabalho para vocês. Mas como é que eu vou memorizar essas fórmulas? Elas são difíceis. É persistência, disciplina em fazer vários exercícios, um atrás do outro. Operação que é válida também. Não tem problema você, no início dos seus estudos sobre determinado assunto, você pegar exercícios resolvidos e refazê-los, mesmo que você esteja olhando a resposta. Ele pegou aqui, fez isso aqui, deixa eu fazer também. Porque aquilo ali gera dúvida, se você não compreendeu, você vai entender
vai buscar a oportunidade de entender o que o camarada fez ali naquela conta. E você transcrever faz com que o seu cérebro capte melhor aquela informação. Tudo bem? Beleza. Então, nós temos a função horária da velocidade, vista logo no slide anterior, e agora nós temos a equação horária do espaço, que não é a mesma equação horária do espaço de movimento uniforme, que aqui está representada por essa forma: S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Vocês vão ver que em algumas nomenclaturas, né, esse mais meio de AT2 ele se torna mais menos. Tá? Porque podem acontecer situações onde a aceleração do sistema é negativo. Aí todo aquele termo se torna negativo. Então, são cenários que vão te ajudar a determinar se o caminho correto é pelo mais, somatório, ou se é pelo menos. Então, esse é um ponto de atenção. Tudo bem até aqui por enquanto, senhores? Me deem um alô aí, por favor, para eu não, de repente, não seguir assim desvairadamente e vocês estão sem entender o que eu estou falando. Por enquanto está tudo bem? Então vamos em frente. Então, vamos para a última, que é a famosa equação de Torricelli, que tem uma característica interessante. Deixa eu ver se a fórmula aparece aqui. Ela aparece aqui, ó, no final, dentro do quadradinho, que é a equação, né? Uma equação, inclusive, do segundo grau, conforme vocês podem ver. Ela representa uma equação do segundo grau, mas ela é independente do tempo. Vocês podem verificar aí, ela não é dependente do tempo comparado a todos os demais. Vocês conseguem enxergar isso? Eu não tenho aqui em função de t, por exemplo. Eu não tenho nada que referencie a tempo aí. Tudo bem? Eu só tenho em função da velocidade final, inicial, aceleração e ΔS, que é o espaço percorrido. Então, temos 3 formuletas para quando a gente está falando de movimento uniformemente variado. Eu tenho que entender cada uma dessas fórmulas? Sim, vai ter que entender cada uma dessas fórmulas e suas funcionalidades, né? E as suas derivações também. Porque aplicar isso é um conceito que tem que ser destreza, né? Porque você tem que fazer rápido e de forma eficiente. Então, todas as substituições, processos algébricos que aqui estão, se tornam na fórmula que está aqui apresentada, né?
E agora vamos brevemente dar uma olhadinha no que é um movimento acelerado, né, que o próprio nome diz, né, e é intuitivo, né, se você entra no carro lá do teu pai, você pisa no acelerador, ele vai andar mais rápido, né? Ele vai deslanchar mais. Então, um movimento acelerado é quando a velocidade aumenta em função do tempo. Significa que no instante 0 era 0, no instante 1 era 110, depois no instante 2, 120 e assim por diante. Agora, quando o movimento é retardado, é quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Então, por exemplo, a velocidade da pessoa estava a 100, depois caiu para 80, depois caiu para 60 e assim por diante, até atingir uma determinada estabilidade lá necessária. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Todo mundo compreende quando aqui fala módulo da velocidade? Que normalmente é representada por aquelas duas barrinhas. Eu tenho uma barra aqui à direita, à esquerda, e uma barra à direita, e a minha grandeza física no meio, por exemplo, velocidade, força, que seja. Todo mundo compreende o módulo da velocidade? Significa que se eu encontro um valor de velocidade menos 10, o que me interessa é somente o 10. Então, ele coloca, eu quero saber o módulo da velocidade menos 10, mais 10. Módulo da velocidade menos 20, mais 20. Tudo bem? O conceito de módulo. Então vamos dar uma olhadinha nesse desenho, onde ele coloca as situações conforme descrito aí. Olha só o primeiro desenho. Aceleração maior do que 0 significa que o camarada está fazendo o velocímetro subir na escala 10, 20, 30, 40, 50. A velocidade é maior do que 0, né? Tudo bem? Então, e o valor, olha lá, inicial 20 e o valor final 21. Então, existe um delta de 1 metro por segundo. Se houve variação da velocidade, eu tenho aí o quê? Se eu tenho um aumento da velocidade, passou de 20 para 21, eu tenho um movimento minimamente acelerado. Minimamente. Tudo bem? E progressivo faz referência à origem da trajetória. Olha na parte de baixo aqui, ó, a seta da esquerda para a direita, mostrando que o sentido que os carros estão indo é o sentido positivo. Por isso, acelerado e progressivo. Agora vamos dar uma olhadinha no caso 2. Olha a orientação da trajetória, mesma seta laranja. Mas os carros estão indo no sentido contrário à trajetória. Então, o que acontece com a velocidade? Ela é negativa.
Então, eu tenho o carro de baixo aqui, menos 20, e o outro a menos 21. O outro está levemente mais rápido, né? Por isso, inclusive, ele está na frente. Então, qual é a aceleração desse carro 2? Modelo 2. Delta V, delta T, menos 21, menos 20. Né? Dividido por delta T, que é minimamente 1 segundo. Então, ele vai concluir que fica menos com mais, vai dar menos 1 na parte de cima, dividido por 1, que dá menos 1. Então, a aceleração desse carrinho 2 aqui é menos 1 metros por segundo ao quadrado. Tá claro até aqui, senhores? Tá tranquilo de vocês perceberem os sinais, onde é a orientação da trajetória, para que lado ela está, por que os números dão negativos ou não, porque um é acelerado e retrógrado e o outro não é. Essas questões, elas são importantes, senão vocês podem cometer algumas falhas que pode comprometer o resultado da prova de vocês. Tá tranquilo aqui? Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Um automóvel percorre o trecho de uma avenida com velocidade constante. Então, esse pedaço daqui até aqui, ó, ele faz de forma constante. A princípio, ele disse que foi de 54 km por hora. Durante 20 segundos. Então, ele manteve a velocidade constante durante 20 segundos. Quando, num dado momento, o motorista começa a frear o veículo porque vê o semáforo. Então, aqui, ele causa uma desaceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que ele saiu de 54 e foi diminuindo, até aqui parar. Essa desaceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos pegar esse valor e guardar na caixinha. Nós temos a velocidade constante, 54 km por hora. O ideal é transformar isso para metros por segundo também. Para transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6. E o do ΔT dessa velocidade é 20 segundos. Então, eu preciso transformar para metros por segundo, para ficar todo mundo na mesma unidade, né? Por outro lado, se eu tenho V e tenho ΔT, quem que eu posso achar? Eu posso achar aqui o ΔS desse primeiro trecho. Tudo bem? Cujo resultado, inclusive, está aqui, ó. O ΔS desse trecho aqui é o 15 vezes 20. Tudo bem até aqui, senhores?
Estão muito calados, hein? Então vamos continuar aqui. Então ele percorreu uma determinada distância e depois começou a frear para parar no sinal. Ele quer saber qual é a velocidade média do trajeto total. Tá? Ele quer uma estimativa, né? Então, no primeiro trecho, por ser MU, eu aplico essa fórmula aqui. ΔS, ΔT. Ele disse que V é 15. Esse 15 é 15 metros por segundo, que é a transformação disso aqui para metros por segundo, tá? Então, ΔS, que é o espaço percorrido, dividido por 20. 20 ele também deu, ó, 20 segundos. Ele está querendo passar aqui uma ideia de quanto que ele andou com o carrão dele quando ele viu o sinal. Ele estava com uma velocidade de 15 metros por segundo e levou 20 segundos para parar. Esse período, nesse espaço, ele teria andado 300 metros. Até aqui, tranquilo, sem grandes novidades. Vamos olhar o resto. Depois daquele trecho, já não é mais... Deixa eu só ver aqui. Se alguém caiu aqui. Só a mensagem do sistema. Deixa eu voltar lá. Então, deixa eu voltar aqui. Esse trecho, por ser MU, ele aplica a fórmula de MU. E ele identifica que, durante o trecho MU, o carro percorreu daqui até aqui 300 metros. Sabemos também que a velocidade final do meu sistema é igual a zero, porque ele para no sinal, né? E ele disse que a desaceleração é constante, né? Normal, para MRUV ou MUV, cujo valor 1,5 metros por segundo ao quadrado. E o que ele está querendo? Vamos primeiro agora entender o que ele quer. Ele quer a velocidade média desse automóvel em todo o trajeto. Então, ele já tem a velocidade para o primeiro trecho, temos que calcular a velocidade para o segundo trecho. Então, vamos aplicar as demais fórmulas. Lembra que eram 3 fórmulas? A função horária da velocidade, função horária do espaço e Torricelli. Então, eu tenho que a velocidade do trecho, onde que eu vou analisar a aplicação dessas 3 fórmulas? É somente no trecho aqui que é MRUV ou MUV, cuja velocidade inicial é 54 km por hora, ou equivalente a 15 metros por segundo, e a final é 0. Então, ele colocou na fórmula V0 mais AT os respectivos valores. 0 para final,
15 para inicial. Ele disse que a desaceleração é 1,5, mas é desaceleração, por isso que o sinal é menos, vezes o tempo, que ele não sabe. Esse tempo diz respeito daqui até o final do sistema. Fazendo essa álgebra muito boa, eu chego à conclusão que 10 segundos foi o tempo entre esse espaço aqui, ó, e esse. 10 segundos. É isso que ele está informando lá. Aí ele vai na função do tempo e faz a substituição também, ó. Eu quero saber o ΔS. Quanto de espaço ele percorreu daqui até aqui, ó. Aqui a gente já sabe. 300 metros. Falta isso aqui. Então ele aplica Torricelli. Torricelli, V quadrado, V0 quadrado, 2A ΔS. ΔS é o que eu quero. Todos os outros valores eu já tenho. Então, quem que é V final? 0. O carro parou. Quem que é o V inicial? 15 metros por segundo. Tá claro isso? Se eu voltar aqui, ó, ele está dizendo que a velocidade no instante que começa a frear, 54 km por hora. 54 km por hora, 15 metros por segundo. Mais 2 vezes A. A é a desaceleração do meu sistema, cujo valor é 1,5. Faço essa operação, concluo que o trecho de MUV ou MRUV tem um tamanho de 75 metros. Então, para o trecho todo, a velocidade média seria ΔS, ΔT. Quem que é a primeira parte? 300. Qual é o tamanho da segunda parte? 75. Dividido por delta tempo. Qual é o tempo da primeira etapa? 20. Qual é o tempo da segunda etapa? 10. Então fica 375 dividido por 30, cujo valor 12,5 metros por segundo. Tá claro isso aqui, senhores? Percebam que tem bastante álgebra, mas é um exercício que exige atenção. Se não fizer com atenção, não vai dar certo. Interpretação é tudo. Tudo. Você precisa ter claramente, inclusive você colocar quais informações você tem, quais informações você deseja e quais as principais fórmulas que você vai utilizar. Isso vai ser fundamental para o sucesso de vocês. Então, senhores, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu tenho uma lista de exercícios para vocês fazerem. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, é muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar um alô. Beleza? Tudo tranquilo até aqui, por enquanto? Então, obrigado aí pelo tempo de vocês, senhores. Nos vemos na próxima aula. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que estão pendentes. Então, não deixem de fazer, só para a gente dar uma zerada
nessas atividades. Ok? Então, boa sorte a todos aí. Sucesso, senhores!